do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, o Senhor nos concedeu esta oportunidade para nós reunirmos e com gratidão a Deus nós podermos estar louvando, orando e ouvindo a boa palavra de Deus. Eu tenho muito tempo, E tem tempo para brincar com os netos, tem tempo muito tempo também para ler a palavra de Deus e orar. E eu estava pensando sobre o ânimo. E eu pedi para que Deus nos desse ânimo, nos desse uma palavra de ânimo. Não importa a quantidade de pessoas, se tem 100, 150, 60, 30, 15, 10, 2 ou 3 pessoas, mas que seja um povo animado, crentes animados. Por quê? Porque o nosso Deus é animado. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é animado. O Espírito Santo também é animado. Como o dínamo que produz energia elétrica, assim é o Espírito Santo, produz ânimo. E a igreja também é animada, a igreja fiel, a igreja verdadeira, a verdadeira igreja também é animada. O povo de Deus é um povo animado. Às vezes não dá para dar risada. Se a gente for dar risada, acaba chorando. Porque não tem aquele que não dói. E tem gente que não sabe onde é que não dói. Dói tudo. E às vezes a gente não tem como, mas o espírito está animado, a alma está animada. Ela é uma crente animada, ele é um crente animado. Mesmo gemendo ou chorando, mas é animado. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, dizendo Jeremias 29, o verso 11. Deus dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O Senhor estava falando com o povo, irmãos, que está enfrentando uma situação difícil, os cativos. Sabe o que é cativo? É uma pessoa que é levada presa para outro lugar. Lá ele vai ser preso, ficar preso, ou ele vai servir, ser servo, ser escravo, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que cumprir ordens, não tem direito de nada. É um cativo, não tem direito de nada, é como escravo. Só vai servir. Só vai ter uma chance, ficar calado e não reclamar. Não tem direito de pedir nada não. Só tem que trabalhar mesmo. E o povo era o povo de Deus. Sabia que o povo de Deus é um povo abençoado? Mas se pecar, fica amaldiçoado. Por isso o nosso cuidado que nós devemos ter para não pecar. Seguir aquela ordem que diz: filhinhos, não pequeis. O apóstolo João diz: filhinhos,
não pequeis. Aí vem o seguinte: mas se alguém pecar, temos um advogado. Aí a situação fica difícil. Mas o conselho é não pecar. Porque quando peca, o pecado não faz só a pessoa sofrer, mas os outros que sofrem, que também não pecaram, sofrem. Há pecados que faz toda a classe sofrer a pena do pecado. Mas como assim? Se nós lembrarmos, por exemplo, de José, que pecado José teve? Que pecado ele cometeu para ser lançado no lugar? Que pecado ele cometeu, irmãos, para ser vendido aos ismaelitas? Que pecado ele cometeu para não satisfazer o desejo de alguém e por isso ser preso e ir para a cadeia? Que pecado o Daniel, o Ananias, o Azarias e o Misael? Que pecado que eles cometeram para ser levado à Babilônia e sofrer os danos? O pecado da nação, o pecado de um povo chamado povo de Deus. Daí a razão que a igreja, os crentes, precisam ter cuidado. Mas mesmo lá naquela situação, Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Deus permitiu para eles pagarem a pena do seu erro. Mas agora Deus manda uma notícia boa para eles. Olha, é o seguinte: eu tenho um pensamento bom. O que nos interessa agora aqui é isso aqui. Deus dizendo: eu tenho bons pensamentos. Isso quer dizer Deus dizendo: eu tenho bons planos. Eu tenho bons caminhos. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso caminho. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E aqui Deus está dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É exatamente isso. Quem está cativo, quem está sofrendo, está ansioso para se ver livre daquele sofrimento. Quem está doente está ansioso para se ver livre daquela enfermidade, para se ver livre daquela prisão. E o Senhor está dizendo: eu penso isso de vocês. Qual é o pensamento da igreja como um todo? É sair deste mundo para entrar no reino celestial. É o pensamento da igreja. A igreja santa, a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela está ansiosa para ouvir o chamado de Jesus, o momento da vinda de Jesus. Estávamos assistindo essa semana sobre o arrebatamento da igreja. Que impressionante! Aquilo lá foram criações humanas. O que os homens desenharam, conforme os homens pensaram, já nos chamou tanto a atenção. Fiquei tão maravilhado ver aquele momento que numa rapidez tão grande a mãe procurou o filho e não achou. O marido procurou a esposa, não achou, sumiu. Passou também um momento lá na enfermaria, as enfermeiras cuidando, de repente a enfermeira sumiu. De repente o paciente sumiu. Percebemos também quando alguém parecia ser pessoa de bens, rico, lamentando: cadê a esposa? Aí a gente fica: como será lindo a vinda de Jesus para quem subir, mas para quem ficar será doloroso. E aqui o Senhor está dizendo que Ele tem pensamento de paz.
pensamentos bons. Mesmo que às vezes nós estamos tal qual cativos neste mundo. Se a gente for ver bem, neste mundo a igreja é igual cativos. Leis daqui, ímpios lançando leis para lá, para cá e prejudicando a igreja, os crentes. Mas aqui o Senhor está dizendo, mesmo sofrendo assim, mas Deus tem um plano. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Segunda aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, o verso 16, 17 e 18. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É por isso que o Senhor diz assim, olha, eu tenho um pensamento bom, um pensamento de paz, um pensamento que nos traz uma esperança gloriosa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que o nosso exterior não basta pensar que a gente está ficando velho e olha para o corpo da gente, não é mais aquilo. Eu lembro que o que eu gritava há 30, 40, 50 anos atrás, a gente saía gritando e cantava e aquela maravilha toda. Agora qualquer coisa já não aguenta mais em muito tempo. Andava muito, não anda mais. Mas o Senhor, Ele está dizendo, eu tenho um pensamento de vós, pensamento bom, não é aqui, é lá na glória do Senhor, é lá na eternidade, é lá no céu. Daí não interessa se esse corpo vai se desfazendo, mas a alma, o interessante é manter a alma e o espírito pronto. Se for agora, será agora. Eu me lembro quando eu estava no bagaço, no final de 2014, começo de 2015, por aí, eu estava vendo o meu fim. Aí um dia eu ia dar aquela moça ali, de madrugada, orando, chorando, as nossas lágrimas molhou o chão e eu estava num desespero profundo. Esse abdômen aqui estava numa bagaceira e eu lutando para ficar em pé. Até teve um dia que nós vindo para a igreja, era terça-feira, aquele dia eu achei engraçado, e eu estava, olha, só por Deus. E vinha agarrado, não era que eu vinha escorado nela. Aí eu disse assim, oi Edith, é tão bom quando você vai comigo, olha que bom. Não separa de mim não me deixa nunca não. Aí ela com esse jeitinho dela falou assim, não é eu que estou querendo, é você, olha você. É você que está querendo ir me deixar eu sozinho. Aí chegamos aqui para a igreja, só Deus é que sabe. Como a gente não tem costume, eu vou ficar reclamando para o pastor, para a igreja. Não, ela viu porque estava vendo que a coisa estava feia mesmo. Aí eu dobrei o joelho, pedindo misericórdia para Deus. Deus tem misericórdia. E aí, o pastor Jana não tem culpa disso. Davi, você fala hoje? Falo sim.
Aí eu fiquei naquele púlpito, não sei se era o púlpito velho aqui, e eu estava aqui escorado aqui assim, no fio da rabiola. Mas Deus deu graça. A alma estava pronta. Então naquela oração de madrugada, eu disse: Deus, olha, a alma está pronta, o espírito está pronto, a carne está esse bagaço. Chegou a minha hora, fazer o que, Deus? Eu falei para Deus naquela madrugada. Mas de repente terminamos a nossa oração, limpamos nossa lágrima e Deus ainda nos deu sono. E no sonho deu um sonho. E no sonho foi um lugar lindo assim, muita área verde, aquela coisa mais linda, e começou a chegar gente. Aí nós chegamos no lugar, o pastor Jonas, pastor Patrício, pastor Israel, um monte de pastor foi chegando assim, naquele lugar assim, e foi aparecendo gente de todo lado, muita gente. Daí a pouco chegou o pastor Raimundo. Aí o pastor Raimundo: não faz isso, isso foi no sonho. Esse é o procurando obreiro assim. E apontou: Davi, é você, Davi, pega para essa turma aí. E eu preguei mais do que Billy Graham. Gente, como preguei! A graça de Deus encheu o meu coração. Aí depois que eu acordei, falei: eu estou morto, eu estou vivo, eu vou morrer, o que vai acontecer? Aí eu senti: não vai morrer mais não. E naquele mesmo dia ou semana, nós estávamos sentadinhos aqui, bem assim, sentado assim, esse cidadão, numa quinta-feira, pastor Jonas chorou a minha dor, sofreu a minha angústia. Por isso que eu amo esse camarada. Aí ele olhou para mim assim: Davi, vai ter batismo em Indaiatuba, Davi. E vamos lá, eu peço para o pastor Raimundo orar. O pastor Raimundo é mais querido que eu. Deus ouve a fé dele, ele é mais amigo de Deus. E foi falando, no fio, acabei ficando com dó dele. Meu Deus, se Deus não atendeu uma humilhação dessa, então cadê Deus? Onde está Deus? Eu falei: vamos levantar a cabeça, Davi, porque a jornada é muito longa. Oh, aleluia! Vem para o livro de Romanos, olha que é a palavra de Deus. Oh, palavra boa! Olha o que diz Romanos. Onde que é, meu Deus? Capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Oh, irmão, isso é tão maravilhoso, irmão. Capítulo 1 de Romanos. O primeiro capítulo de Romanos é o verso 11 e 12. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado, é assim mesmo? Pela fé mútua, assim como vossa e a minha. A minha fé e a sua fé. Se você perguntar: irmão Davi, que tamanho é a sua fé? É pequena, minha fé é muito pequena. Aí eu chego, estou precisando, o que acontece? Porque a minha fé e a vossa. Aí eu vou e falo: irmã Ruth, como é que está a sua fé? Minha fé está tão pequena. Aí nós vamos juntar, unir a nossa fé. Você está entendendo? A fé minha e a sua já não é mais uma pequena fé. Não foi o que aconteceu com o pastor Jonas? Eu uni a minha fé com a fé do pastor Jonas. Mas ele já disse: não, minha fé é pequena. Mas vamos para Indaiatuba, domingo tem batismo. Aí nós unimos com a fé do pastor Raimundo. O que aconteceu? A notícia que eu tinha aqui, eu ia morrer. Mas ele falou: não vai morrer não. Olha eu aqui, olha. Foi Jesus que fez. Sabe porque a nossa fé, a fé mútua, a minha fé, oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu orei a Deus, pedi para que Ele desse uma palavra de ânimo, não importa a quantidade, mas irmãos, vamos animar a nossa fé, acrescentar a nossa fé, porque Deus é poderoso. Aos Filipenses, capítulo 1 e o verso 6. Aos Filipenses 1 e o verso 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Daí a razão porque nós não tememos nada. É o nosso dever, cada um, cuidar da nossa saúde.
da nossa defesa, da imunidade, essas coisas todas. Mas nós vamos seguindo em frente, sabe por quê? Porque quem nos salvou foi Jesus. Tem muitos médicos bons, mas nós temos o médico dos médicos. E ele te chamou você, tirou lá do mundo, fez uma nova criatura. Não foi ele que começou a boa obra, foi ele vai até o fim. Agora a notícia, o conselho para nós é o seguinte: vamos até o fim, viu, irmã Lindal? Vem até o fim, viu, irmãs? Irmãos queridos, é até o fim. E o Senhor, ele vai aperfeiçoando cada vez mais. No livro do Salmo 138, o Salmo 138, o verso 3, que diz assim a palavra do Senhor: no dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Esse Deus, esse Jesus, que em nós começou a boa obra, irmãos, ele é fiel para ir até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o fim. Se algum crente parar no meio da caminhada, o problema é dele, mas Deus continua sendo fiel. Então, para nós a ordem é a seguinte: não vamos parar não, porque o nosso Deus está pronto para nos ouvir. Quando nós lemos o Salmo 27, dá até para os irmãos já sabem tudo de cor, o Salmo 27, o primeiro versículo, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Tem medo do que, irmã Lindalva? Tem medo do que, irmãs, irmãos queridos, igreja do Senhor? Temer o que nessa terra? Se nós clamamos a Deus, Ele nos ouve. Nós servimos um Deus fiel que cuida da igreja, que cuida dos crentes. Nós servimos a um Deus que, ainda que, como diz aqui a palavra de Deus, né? Quando os malvados, os nossos adversários, levantaram para comer a nossa carne, sabe o que aconteceu com eles? Tropeçaram e caíram. E cai mesmo. Levantar contra o servo de Deus e se levantar para tornar a cair de novo. Por isso que os servos de Deus, como eu disse, não pode ceder ao pecado. Devemos ter cuidado com o pecado. O pecado começa com o desânimo. E muitos desanimados estão pecando. Mas quando nós acendemos o nosso ânimo, e para nós acender o nosso ânimo é só com Jesus, não tem outra forma. Meditando na palavra de Deus, orando ao Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele, invocando o nome dEle. No livro de Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas mesmo. É que todas as coisas não vêm na hora que eu quero, porque não é eu que mando, eu sou apenas servo. Todas as coisas são, no momento é dele. Deus é Senhor, Deus é o que manda, Deus é o que sabe, Deus é o que conhece. No livro do Salmo 37, o Salmo 37, o
verso 39 e 40 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A confiança da igreja está em Deus. A confiança da igreja está em Jesus. A nossa fé, mesmo sendo pouca, é por isso que o Senhor já começou dizendo assim, ó, onde tiver 2 ou 3, imagina 3 crentes com fé. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagina 3 justos clamando. Então ele ouve, ele salva, ele livra e ele protege. Não tem outro Deus, esse é o único Deus verdadeiro. No livro de Josué, capítulo 24, graças a Deus. Josué 24, o verso 17 diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Deus é o que guarda, Ele é o que guia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se por acaso a noite for tão fria, Ele é o Deus fogo. Ele tem a sua chama de fogo. O Espírito do Senhor vai guiando e aquecendo nas noites frias. Se o dia for caloroso e quente, fiquemos tranquilos, porque nós vamos estar sob o esconderijo do Altíssimo. Deus é o que nos guarda, Deus é o que nos guia, Deus é o que nos livra. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.